Vardanam Mrityos Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Namastê! Hariom, boa noite, Sueli. Boa noite, Vitória. Como é que tá o som? O som tá legal? Como é que tá o som? O áudio? Tá dando para me escutar bem? Como é que tá aí? Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti. Opa, beleza, Vitória. Show de bola. Boa noite, Sueli. Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Bom, vamos lá. Vamos começar a conversar. Na live passada, né, a gente estava falando ainda um pouco sobre fase dinâmica, né? A ideia da fase dinâmica do asana é nós mantermos aí uma condição de equilíbrio, né? Tanto do tempo quanto do espaço, tá? Então essa ideia da respiração equilibrada não é propriamente um pranayama, essa respiração que eu estou falando para vocês equilibrada, mas é uma respiração sob o seu controle, sobre o seu compasso, tá? E eu estou falando dessa questão, fiz um comentário em relação a pranayama, porque o pranayama, ele tem ritmo, tem um ritmo específico. Cada pranayama tem um ritmo próprio. Então, e aí vocês naturalmente podem me perguntar, Namastê, vocês podem me perguntar assim, mas pô, Alexandre, por que o pranayama tem um ritmo próprio? Cada pranayama tem um ritmo próprio. Ele tem um ritmo próprio de modo intencional, porque os yogis perceberam que ao praticar um determinado pranayama num determinado ritmo, eles promoviam um estado alterado de consciência. Então você adquiria percepção de certas coisas e você conseguia mais facilmente abandonar outras coisas que você tinha certa dificuldade. Então esse estado alterado de consciência, eles foram catalogando isso, né? Bom, quando eu faço pranayama tal, pranayama A, de uma determinada maneira, ele me causa isso. Pô, vou experimentar fazer ele um pouco diferente. E aí você muda, entendeu? Então, eles foram percebendo essas nuances, né, essas mudanças, e foram vendo que a maior parte das pessoas que praticavam, apesar de serem pessoas diferentes, elas tinham os mesmos resultados, né? Então, feito esse parênteses do pranayama, a gente pode até mais para frente a gente retoma isso para a gente conversar sobre pranayama, porque é um trabalho realmente interessante e importante, né? E o pranayama, ele, não que o asana não contribua para isso, mas o pranayama ele vai ser uma chave importante para a meditação, tá? Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: primeiro você tenta adquirir paciência, depois você vai fazer pranayama. E é lógico, né? Uma mão lava a outra e as duas o rosto, porque o pranayama também vai te ajudar a ter paciência, né? O teu ritmo respiratório vai te ajudar a ter paciência.
E é necessário, porque para você fazer mudanças verdadeiras, você precisa de tempo. E para você lidar com o tempo sendo seu aliado, você precisa de paciência. Se você for uma pessoa imediatista, ansiosa, querendo resultado para anteontem, você vai ter muita dificuldade com o pranayama, né? Porque e com qualquer meta verdadeira, né? Qualquer atividade assim que você fala assim, não, cara, eu quero alcançar isso aqui, eu vou trabalhar para alcançar. Você vai ter muita dificuldade. Então, paciência é um investimento, é uma coisa que a gente tem que investir no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, sabe? Por exemplo, um exemplo simples, né? Eu estou esperando alguém. Marquei, eu cheguei no horário, a pessoa não chegou. O que eu posso fazer? Eu posso respirar, né? Eu posso alongar minha respiração. Isso mantém minha frequência mental mais tranquila. E eu não fico a toda hora olhando o celular ou ligando para a pessoa para saber onde é que a pessoa está, que horas vai chegar. Porque isso não vai fazer uma diferença. Entendeu? Eu posso, quando muito, mandar uma mensagem, olha, já estou aqui. Ponto. O resto, pô, é comigo me manter tranquilo. Porque a minha intranquilidade não vai mudar aquela situação. Porque é uma situação que não depende de mim. Entendeu? Agora, o que eu posso fazer é agir sobre mim mesmo, né? Manter um estado de tranquilidade para que quando a pessoa chegar, eu possa desenvolver o melhor trabalho com ela. Calmo e assertivo. Essa que é a ideia, entendeu? Então, é muito importante a gente ter esse tipo de coisa em mente, porque o exercício da paciência, você consegue na tua rotina, nas pequenas coisas da sua rotina. Coisas que você geralmente faz, às vezes de modo até um pouco impaciente, você pode ir virando a chave, mudando o jogo. Você pode começar a fazer as mesmas coisas, só que de modo paciente, né? Então, uma coisa que ajuda muito, por exemplo, é a refeição, porque uma refeição, de um modo geral, ela deveria levar uns 20 a 30 minutos. Geralmente não é isso que acontece. As pessoas comem muito menos tempo do que isso. Mas a ideia é você comer devagar, né? Porque é uma maneira de você desacelerar a sua mente e mostrar que tem coisas na sua rotina que podem ser feitas de uma outra maneira, de forma mais lenta, mais tranquila, né? Até para você poder ter um aproveitamento maior. Namastê, você ter um aproveitamento maior e melhor daquilo que você está fazendo, seja lá o que for, tá? Então, esse investimento em termos de qualidade daquilo que se faz é fundamental. Agora, voltando para a questão do tempo e espaço na respiração, nós vamos ter aqui uma tarefa dentro do asana, que é uma tarefa que não é uma tarefa fácil, porque vai requerer uma certa percepção nossa, que é nós fazemos aí a abertura do tórax, né? Abrir o peito, abrir o tórax, ganhar espaço, né? Então, a própria liberação das costelas, para você poder fazer uma respiração mais ampla, com a finalidade que os seus pulmões eles predominem, né? E, namastê, o que acontece? Isso é uma coisa importante que nós ocidentais, né, não damos muita atenção a isso, mas isso é extremamente importante. Olha só. Os nossos pulmões, direito e esquerdo, eles não são iguais, eles são diferentes. Assim como eu tenho um lado do corpo que tem mais habilidade do que o outro. Agora, é importante que eu cuide para que as mesmas oportunidades que o pulmão esquerdo tenha, o direito também tenha. É disso que eu estou falando. Porque se eu tiver um pulmão mais fraco do que o outro, e aí você pode imaginar uma musculatura de um lado do tórax mais tensa, que cria uma limitação para os meus pulmões, a minha estrutura interna vai ser desenvolvida sem a devida harmonia. Isso é uma coisa muito complicada, tá? E aí, olha só, o que eu estou falando para vocês. Nós estamos falando aqui, imagina a pessoa durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, respirando, dando preferência para um dos pulmões sem perceber, por falta até de consciência corporal, né? Seja fazendo um exercício ou não, mas ela dá essa preferência. Através dos pulmões e através dessa musculatura que faz uma contenção maior de um lado do que do outro, ela pode gradualmente desenvolver uma escoliose, que é uma curvatura
inadequada para a coluna, tá? Então, pessoa sem perceber, ela vai desenvolvendo essa escoliose simplesmente porque ela não tem uma consciência e não percebe que os pulmões dela se comportam de modo diferente. Um predomina em relação ao outro, tá? E isso é inevitável, porque o que acontece é que a tendência natural é que a parte mais fraca do seu corpo, seja pulmões ou não, ela tenda somente a acompanhar a mais forte. Ou seja, a mais forte domina o tempo todo e a que não é dominante vai ficando meio que de lado, né? Ela vai tentando seguir da melhor maneira possível. Agora, é diferente quando eu tomo as rédeas disso daí. Eu tomo a frente dessa questão. Então, quando eu estou fazendo uma postura e eu procuro deliberadamente igualar os dois lados do tórax, né? E a intensidade com que eu respiro para que eu possa alcançar os dois pulmões simultaneamente, lógico, gente, de cara você fazer isso, eu acredito que a maior parte das pessoas da live nem tinham esse tipo de percepção. Diz aí se vocês tinham ou não tinham essa percepção. Dá um sim para quem tem percepção e um não para quem não tem percepção disso aí. Disso que eu estou falando, sobre a importância dos pulmões estarem sendo trabalhados simultaneamente. Diz aí para mim. Só para eu ter a noção se vocês já conheciam isso ou que aí eu vou estar ensinando o padre a rezar a missa, ou se é uma coisa desconhecida e aí eu dou sequência dentro desse ritmo. Diz aí para mim. Se já conhecia, diz sim. Escreve sim. Se vocês não conheciam, bota não. Não conhecia. Mas é importante isso, né? A gente ter esse tipo de percepção. Vê bem, como eu falei na aula, eu percebi diferença quando fiquei doente. Antes não, perfeito. A Vitória teve um problema respiratório e aí, por isso, ela ficou com uma sensibilidade maior. A Vitória é um exemplo vivo do ditado que fala há males que vem para bem. Ah, sim. Beleza. Beleza, Bruno. O que acontece é essa questão da percepção, né? No caso da Vitória, por conta de um problema de saúde, vai aguçando a nossa sensibilidade interna, principalmente. Porque o externo é mais fácil, né? Nós estamos muito voltados para fora. Então, quando você muitas vezes percebe que você tem uma perna mais forte ou um braço mais forte que o outro, você pode, de modo deliberado, ir compensando. Mas quando você fala de musculatura interna, aí você vai ter que ter uma atenção um pouco maior. Se voltar para dentro de você para você perceber isso. Eu já tive alunos que mostravam, inclusive, as costelas, né? A parte frontal das costelas com níveis completamente diferentes, entendeu? É possível que esse tipo de desnível já seja um reflexo da própria coluna, né? E aí a gente tem que sentar com a pessoa, conversar para entender qual é o tipo de hábito, de atitude que a pessoa tem no dia a dia dela, ou o tipo de trabalho desenvolvido, ou o tipo de esporte que praticou, que possa estar levando a pessoa para esse tipo de desequilíbrio, né? Mas, vê bem, o corpo está vivo. Então, se está vivo, nada está perdido. Vamos trabalhar para poder recuperar isso daí, tá? Então, isso é uma coisa muito, muito importante para que nós não esqueçamos, né? Agora, quem rege todos esses movimentos, né? Tem um computador central que é o nosso cérebro, né? E o nosso cérebro ele trabalha em forma de X. Então, no caso, o nosso lado direito do cérebro vai comandar o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro vai comandar o lado direito do corpo. Então, vai ser feito esse trabalho de hemisférios, né? Cruzando, um cruzando o outro. E o que acontece é que essa ideia de nós trabalharmos de modo simétrico, né? De assimilação equilibrada, é que nós vamos estimular de modo igual os dois hemisférios cerebrais, né? Então,
lembra que aquela ideia do Hatha Yoga, né? O corpo influencia a mente o corpo. Então, esses impulsos elétricos, esses comandos, eles vão trabalhando o tempo todo. E, óbvio, né? No primeiro momento eu posso até não ter o domínio, mas à medida que eu pratico de modo atento, consciente, eu começo a refinar esse tipo de ajuste, né? Eu vou começando a equilibrar cada vez mais o meu corpo, né? E, consequentemente, a minha mente está trabalhando nesse processo, então a minha mente também vai entrar num outro processo de mudança que tem a ver com as lives que eu fiz anterior, que é esse estado de como é que chama? Esse estado de imobilidade, né? Então a ideia de você manter o corpo imóvel, namastê, tem um fator aí de você mexer com a sua mente, no sentido da imobilidade, né? Então isso é uma coisa também que nós vamos ficando cada vez mais conscientes, né? E essa percepção interior do organismo, ela vai ficando cada vez mais viva. Namastê, Fred. Então, se nós tivermos assim um certo cuidado para alcançarmos essa atenção, essa percepção, melhor dizendo, equilibrada do corpo, o lado mais fraco, de alguma forma, ele vai seguir o mais forte, tá? Então, o lado forte vai terminar funcionando como uma espécie de guia para ele, né? Então, tenta imaginar o seguinte, olha só, um exemplo ligado à área da dança. Você, quando vê um casal dançando, de um modo geral, dependendo do tipo de dança, a mulher pode até estar conduzindo, né? Mas, de um modo geral, nas danças aqui ocidentais, o homem conduz, tá? Só que, à medida que eles vão treinando e vão praticando a dança, você, olhando de fora e não sendo, obviamente, um dançarino, porque o dançarino, ele saberia, obviamente, disso que eu vou falar para vocês, o que acontece é que parece que a mulher e o homem estão tão sincronizados que parece que ambos comandam aquele processo. Não é uma coisa comandada somente pelo homem, entendeu? Então, essa sincronicidade, ela vai acontecendo fruto de treinamento. Agora, é lógico, eu tenho que sair do automático. Na hora de fazer a prática do asana, eu não posso estar no piloto automático. Eu tenho que estar atento, consciente, sabe? Percebi alguma coisa diferente, eu paro e faço uma nova leitura para ver o que está acontecendo, como é que eu estou dentro daquela situação do asana. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre bem claro, para não acontecer de eu estar simplesmente fazendo um trabalho como autônomo. A ideia não é essa, né? A ideia é você ter cada vez mais consciência de você mesmo, né? E o que ocorre é que essa atenção, né, tem que ser dada à parte que tem menos habilidade, tá? E aí você tentar, com essa parte de menos habilidade, reproduzir a mesma ou próximo da mesma habilidade que a parte dominante realiza. Para mim, eu falo agora do meu exemplo, tá? A minha experiência. Eu sou canhoto, de nascimento. Só que acontece, muitas coisas eu faço com a mão direita. Namastê, eu faço com a mão direita, né? Eu, por exemplo, joguei handball quase uma década, eu jogo com as duas mãos, né? Quando eu quero potência no arremesso, eu uso a mão esquerda. Quando eu quero precisão, olha só que coisa interessante. Quando eu quero precisão, eu uso a mão direita. O arremesso da bola no handball, entendeu? A mesma coisa acontece com tênis de mesa. Eu já estou dando até uma dica. Se um dia acontecer de alguém da live jogar tênis de mesa comigo, já fica sabendo que eu jogo com as duas mãos também. Então é uma arma secreta que eu uso. Eu começo jogando muitas vezes com a mão esquerda e troco a raquete durante o jogo. E aí a coisa muda, né? Eu vou mudar inclusive a posição das minhas pernas. Tem isso também, né? Lembra que eu falei para vocês do X, do cérebro? Eu mudo a posição das minhas pernas, que eu mudo a base. Por quê? Porque agora o meu corpo vai se inclinar para eu cortar, para eu fazer algum tipo de movimento de forma mais equilibrada. Ah, tá anotado, né, Fred? Então o que acontece é isso. Então você desenvolve. O canhoto, ele tem mais facilidade desse desenvolvimento porque o canhoto é minoria no planeta.
A maior parte dos seres humanos são destros. E o que acontece é que muitos utensílios que nós usamos são para destro. Então, por exemplo, eu quando pego uma tesoura, eu sei exatamente se é para destro. E eu faço o seguinte, eu faço uma manobra. Não, muito canto deve fazer isso. Pega a tesoura e inverte a posição dela. Coloca ela de cabeça para baixo. Porque aí não machuca os dedos. Principalmente se você tiver que cortar muita coisa. Tá? Faca também. Quando eu sinto o cabo da faca, eu já sei se é uma faca para destro ou para canhestro. Entendeu? Abridor de lata é difícil. É difícil você encontrar um abridor de lata para canhestro. Então eu aprendi a usar a mão direita para poder abrir lata. Então tem muita coisa que eu faço. E é o que eu falo. Por que eu faço esse tipo de comentário? Porque eu acho que o destro, ele termina perdendo muito por ele ser maioria. Então ele não precisa se ajustar, não precisa se adaptar. E isso é interessante quando a gente está trabalhando essa questão agora do yoga, namastê. É muito importante que você desenvolva a habilidade tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, para não cair naquela situação que eu falei, de você ter um braço mais forte que o outro, uma perna mais forte que a outra. Que olha só, gente, a realidade dos fatos é o seguinte, nós somos um mecanismo de carne e osso, mas nós somos um mecanismo. Se você tem um desenvolvimento maior de um lado do que de outro, você vai estar sempre o quê? Numa condição de desequilíbrio. E esse desequilíbrio, dependendo da intensidade, ele pode se tornar o quê? Uma enfermidade. Entendeu? Então não é interessante se você está trabalhando para você ter saúde a vida inteira. É importante que você tenha esse tipo de percepção, esse tipo de consciência, né? De desenvolver a habilidade de trabalhar com as duas mãos. E, por exemplo, tem situações quando você vai, por exemplo, mexer num carro ou num outro tipo de mecanismo qualquer, tem parafusos que eles são colocados de uma forma na suspensão, no motor do carro, que só se você for canhoto você consegue apertar aquilo ali, ou afrouxar. Entendeu? Do contrário, se a pessoa é apenas destro, ele não tem nenhum tipo de habilidade com a mão esquerda. Ele vai ficar totalmente torto para poder fazer aquilo ali. Ou conseguir uma ferramenta articulada que ele não precise sacrificar a posição do corpo dele. Entendeu? Então isso é uma coisa meio complicada, se você parar para analisar. Eu fico imaginando, quando eu falei isso agora, desse exemplo, eu fiquei imaginando, por exemplo, o dentista. O dentista deve sofrer muito. Porque se o cara só trabalha com a mão direita, ele vai ficar muitas vezes numa posição muito ruim. E aí, a médio e longo prazo, ele vai começar a ter problemas de saúde aí, de coluna, de quadril, de ombro, por causa dessas posições ruins. Né? Então, a gente tem que parar para pensar nesse tipo de coisa. Então, desenvolver a habilidade com os dois lados do corpo, mais ou menos em igualdade, lógico, você sempre vai ter um lado dominante, né? É uma coisa interessante, até em termos de saúde, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Agora, é importante, né, nessa questão do asana, é o seguinte, nós evitarmos certos condicionamentos e também rotina. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção. Né? E os asanas eles não devem ser excluídos, né? Porque a ideia de você se manter no yoga é você nunca ter aquela ideia de seguinte, não, eu já tenho uma certa estrada, eu já pratico, eu tenho que abrir mão disso. Não. Isso é para a vida inteira. Tá? Você pode ter 30 anos, 40, 50 anos de yoga, a ideia é você manter esse padrão de comportamento perante o asana. Sabe? Você está fazendo como se fosse a primeira vez que você está fazendo, tomando todos os cuidados, né? Então, realmente é muita coisa para você controlar, porque você tem que manter o corpo na postura, abrir espaço interno, observar conforto. Então, são muitas coisas que você precisa tomar cuidado e atenção. Só que o que acontece é que, no início, a impressão que dá é que é muita coisa. Mas, à medida que você vai praticando, você vai meio que direto para o assunto. É mais ou menos como acontece, por exemplo, com a meditação. Quando você começa a fazer meditação, a pessoa muitas vezes se perde. Ela está fazendo a meditação ali, a mente foge, ela volta, atrás de volta. Depois de um tempo em que ela está com um amadurecimento
na técnica da meditação, e ela está com uma prática, tem uma regularidade, uma presença, ela senta, se posiciona, fecha os olhos e entra no estado meditativo. Ela não fica mais lutando com a mente para um lado e para o outro, porque a mente dela já está acostumada com o que ela tem que fazer. Entendeu? Então essa ideia da meditação vai se aplicar também dentro da prática das asanas. Então na hora que você está fazendo asana, você já vai direto para os pontos que são importantes para você poder controlar a postura. Entendeu? Então isso é uma coisa que o fruto do treinamento consciente vai estar inevitavelmente acontecendo conosco. E aí isso vai fazer com que nós consigamos aí um desenvolvimento, uma performance cada vez melhor dentro da prática das asanas, né? Agora, tudo é hábito, né, gente? Tudo é hábito, né? Uma vez que você adquiriu esse hábito, e se você não pode entrar no processo de descuido, sabe? Aquela coisa tipo, isso aqui eu já sei, não vou prestar atenção. Não. Se você fizer isso, tem grande chance de você entrar no piloto automático. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que ter. Eu estou falando por experiência própria. Esse tipo de coisa acontece. Você vai, se coloca no asana. O que você fez ali? Não. Fiz alguma coisa, mas a asana não foi. Por quê? Porque eu não prestei atenção naquilo que tinha que se prestar atenção. Os cuidados, a observação, não rolou. Entendeu? Então, o grande lance é você fazer sem pressa, né? A tua prática é você fazer sem pressa, sem correria, que é para você ter tempo de observar. E se você passou alguma coisa em branco, não tem problema nenhum. Porque, por exemplo, depois da prática, você fez uma prática agora de asana, é legal. Você, tendo algum tempo depois dessa prática, é legal você fazer uma avaliação do teu desempenho durante a prática. Sabe? Você parar e ficar analisando algumas coisas que aconteceram na prática que só você percebeu, né? Porque só você estava ali. Você com você. Então essa reflexão, essa análise, ela é muito interessante, né? Até para nós corrigirmos certos vícios na prática do asana. Porque muitas vezes você desenvolve um certo hábito de fazer de uma determinada maneira, determinada coisa, e você meio que consolida aquilo ali. E você, numa revisão da prática, você pode entender que aquilo que você está fazendo não é o mais adequado e que você poderia fazer algo diferente ou melhor do que aquilo que você fez. Então essa reflexão, ela vai ser exatamente o que? O ajuste. Por quê? Porque amanhã, quando eu for fazer a prática, com certeza eu vou me lembrar nesse momento da prática, principalmente se eu estiver fazendo os mesmos asanas que eu estou trabalhando. Entendeu? Isso também é um negócio interessante. Tem pessoas que fazem esse tipo de opção. Todo dia eu faço um asana diferente. Para efeito de aprendizado, de domínio, de se conhecer internamente, de ver forças, né, as tensões internas, abertura de espaço, o tempo da respiração, é adequado que você mantenha uma série de asanas mais ou menos familiar, mesmo que você num dia não esteja disposto a fazer todos, mas que sejam asanas mais ou menos conhecidos. Entendeu? Então, fica por algum tempo com esse tipo esse grupo de asanas, para depois você pensar numa mudança. Entendeu? Só para ilustrar, vê bem. Eu não sei se vocês aqui na live todos conhecem uma série de Hatha Yoga chamada Ashtanga Vinyasa Yoga. Essa série, na realidade, são 5 séries. Né? São 5 séries. Eram 3 séries, depois transformou-se em 5 em 6. Não lembro. Alguns asanas são difíceis, então o Patabi Joshi, que foi quem criou esse método de Hatha Yoga, ele desdobrou dessa maneira. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: existem alunos do professor Patabi Joshi que eles praticam essa série há 30, há 35, há 40 anos. A mesma série todos os dias. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte: a série, à medida que você vai praticando todos os dias, ela vai entrar num outro nível. Ela entra no nível, a série de Ashtanga, como são os mesmos asanas, é uma série fechada, né?
são sempre os mesmos asanas, ela entra automaticamente no nível de meditação. Então você vai fazer uma meditação dinâmica. Você está fazendo os asanas, mas você vai cada vez mais se interiorizando naquele momento, sei lá, 1h30, 2 horas, o tempo que você precisar levar para poder fazer. Você entra num estado em que a sua mente fica presa dentro daquela realidade que é o asana. Essa que é a ideia, né? Entendeu? Então, por isso é que essas pessoas que eu falei agora, que fazem a prática aí há 35, 40 anos, elas não têm nenhum tipo de preocupação de trocar, de fazer outro tipo de asana, outro tipo de... Não. Agora, independente se você vai fazer a série de Ashtanga ou não, você pode ter um grupo de asanas que você entenda que seja mais adequado para você. Até pelo tipo de temperamento que você tem, o tipo de corpo que você tem, coisas que são necessárias para você. E você trabalhar com esse grupo de asanas, entendeu? Então isso é uma coisa interessante, porque você vai trabalhar dentro de um universo benéfico para você, de asana, até só para ilustrar, não sei se vocês sabem, são cerca de 84 mil asanas que existem. Então, é muito asana para uma pessoa fazendo uma vida. Então, você vai pegar um grupo de asanas que você consegue fazer e tudo, e você vai se desenvolvendo dentro deles. Né? Agora, é lógico que o princípio da torção, você vai ter em todas as torções, você tem o mesmo tipo de princípio. As flexões para frente, também é a mesma coisa. Flexão para trás. O que muda é a plasticidade, né? A aparência do asana. É mais ou menos isso. Então, você fazendo de modo consciente, independente do asana escolhido, você vai estar tendo o máximo aproveitamento. Né? Porque a ideia é você usar o asana como uma ponte para você poder mergulhar cada vez mais dentro de você. Entendeu? Não é o asana pelo asana. Né? Entendeu? Então, eu gosto de frisar esse tipo de coisa porque aqui no Ocidente há uma preocupação muito grande em relação a isso. Eu percebo, as pessoas acham que determinados asanas são asanas menos importantes, são asanas menores. Esses asanas aqui não são os asanas badalados, sabe? E a pessoa muitas vezes só vê o aspecto superficial, só vê o aspecto plástico do asana. Né? Ela não consegue mergulhar dentro de si mesmo, entender que asana é asana. Asana é uma ferramenta, né, de transformação. É isso que ele é. O que ele cumpre é isso. Entendeu? Então você vai ter, inclusive, até asanas que são, entre aspas, mais fáceis de serem executados e que te trazem energeticamente mais benefício do que um asana de uma execução toda mirabolante. Entendeu? Então isso também é uma coisa que as pessoas têm que procurar tentar se descondicionar disso. Né? Porque tem uma questão muitas vezes até de vaidade. Né? Fico vendo. Eu não fico julgando nem nada, mas é impossível você passar e não ver. Mas que eu vejo certos praticantes de yoga, que aparecem, por exemplo, aqui no Instagram, e no próprio YouTube mesmo também vejo, que é uma plataforma até que eu uso mais do que o Instagram, mas eu vejo, cara, que pelo corpo, pelo jeito de pisar, de andar, de se movimentar, que ou é um ginasta olímpico, ou é um bailarino ou uma bailarina, entendeu? Você treina teu olhar, né? Você treina teu olhar. E aí as pessoas muitas vezes fazem porque yoga está na moda, então vou fazer yoga. E a coisa meio que por aí. Então, a ideia é você não deixar a sua mente ficar vagando, né? Quando você estiver fazendo, quando você estiver executando as posturas. Então isso é uma coisa que a prática feita dessa maneira, como eu estou falando para vocês, que eu dei até o exemplo aí do Ashtanga, vai fazer essa diferença, né? Vai trazer esse tipo de resultado para nossa mente, né? Dela não ficar vagando, ela ficar focada como se estivesse fazendo uma meditação. Né? Então, isso é uma coisa que
que a gente tem que procurar trabalhar. Agora, a ideia é desenvolver uma lua de mel eterna, né? Nessa questão do asana, né? Então, à medida que você vai descobrindo, né, no yoga e também no próprio corpo, né, você vai entendendo que o teu corpo, na realidade, ele é uma expressão, porque eu até falei isso na live passada, que o espírito, né, e o corpo, eles não são dois elementos, eles fazem parte do mesmo ser, né? Apenas um tem prana mais denso e o outro um prana mais sutil. É isso que acontece, né? Mas na realidade é um único ser, uma única expressão. Então a gente pode ter, inclusive, a própria percepção do nosso corpo relacionada a certas tendências que nós trazemos de outras vidas, né? Que terminam de alguma maneira influenciando a nossa vida presente, né? Então isso a gente também tem que ficar observando esse desenvolvimento, né? Então, dentro dessas condições, né, uma das condições essenciais para a execução das posturas é que todos os dias, né, em cada asana, você tome posse do próprio território corporal. Tá? Pensar nele, se concentrar no seu corpo e principalmente ouvir o seu corpo. Isso é muito importante. Até porque hoje é quarta-feira. A prática de segunda-feira, você estava com um estado de ânimo. Você estava com uma determinada maneira segunda-feira. A mesma série, o mesmo grupo de asanas, na terça-feira já teve uma prática diferente. Por quê? Pô, de segunda para terça você já está diferente, já mudou. Alguns problemas foram embora, foram resolvidos, outros não, outros apareceram. Entendeu? Então isso termina impactando na tua prática, né? Você percebe esse tipo de coisa. E o importante é você não esmorecer e não entender isso como uma coisa necessariamente ruim. Olha só. A ideia é você tentar introjetar na sua mente que essa alternância de situações vão conduzir você, inevitavelmente, elas terminam sendo até uma espécie de estímulo para que você possa desenvolver uma certa fluidez, uma certa flexibilidade com essas mudanças que acontecem na tua vida. E mesmo assim você mantém a sua prática em dia, consciente, em dia. Agora, sem se cobrar. Pô, mas Alexandre, eu fiz uma prática maravilhosa na segunda, poxa, por que na terça eu não fiz? Por uma série de fatores. Um fator, por exemplo, que pode influenciar bastante uma pessoa ter um desempenho menor é com relação a sono, por exemplo. Você dormir pouco, sabe? Tem pessoas que ficam muito irritadas quando dormem pouco, sabe? E às vezes é uma irritação que não é muito perceptível. Só quando você tem uma certa intimidade com você mesmo, você percebe, pô, cara, realmente a noite de sono me afetou, sabe? Às vezes você comeu alguma coisa que não caiu bem. A tua prática já vai ficar diferente, entendeu? Então, isso também é uma coisa que eu costumo fazer e falar com o pessoal para fazer, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade de fazer a prática logo cedo, né? As pessoas às vezes não têm tempo, têm dificuldade para acordar, tem feito uns dias frios aqui no Rio de Janeiro, então as pessoas às vezes preferem ficar deitadas, né? Mas o porquê de fazer de manhã cedo é o seguinte: a parte da manhã, ela, pelo próprio Ayurveda, é destinada a um processo de limpeza do organismo, de eliminação. Então, se você já não comeu muito na noite anterior, você não vai ter muita dificuldade para estar tendo mobilidade de manhã, né, para poder fazer. Agora é lógico, né, tem pessoas que não se sentem bem em fazer a prática totalmente em jejum, né? Isso é outra coisa também que você tem que observar, você tem que ver qual é a tua onda. Cara, às vezes não precisa comer muito, mas às vezes uma xícara de chá, sabe? Café, se você gostar de café, um copo de leite. Você não está totalmente em jejum. Alguma coisa você ingeriu, entendeu? Sólido eu acho mais complicado, tá? De propósito eu falei sobre líquido.
De repente um suco, uma água, não está totalmente em jejum. Então, você vê, e detalhe, gente, a melhor coisa é testar, experimenta. Experimenta um dia. Pô, mas Alexandre, se eu fizer isso, eu vou... Não vou... Cara, experimentou, não se sentiu bem, beleza. Já marca aqui, ó, não faço mais isso, não bebo mais isso. Acabou. E a vida segue. E aquilo ali você sabe que da parte da manhã já não é legal você estar consumindo aquele tipo de coisa. Né? Então, a ideia de alcançar uma estimulação equilibrada, né, desses dois hemisférios cerebrais que eu estava falando, é que a experiência do corpo, a percepção interior desse universo corporal, ela vai ser, na realidade, a base do nosso equilíbrio psíquico. Né? Então, tem até uma expressão dentro do jargão da psicologia, né? Psicologia moderna, né? Que fala que toda perturbação psíquica é acompanhada por uma perturbação do esquema corporal. Eles falam isso, os psicólogos. Né? Então, você vê que esse equilíbrio, esse esquema corporal, é muito importante que você tome posse dele, que você domine ele. Né? E não só, como eu falei anteriormente, não só externamente, mas internamente também. Por isso que não é uma tarefa fácil. Eu vejo algumas pessoas falando assim, a asana é fácil. Não. Se você fizer, praticar adequadamente, a asana não é fácil. Porque a ideia é você ter uma estabilidade e um conforto. Então, para você estar estável, não é só perna, e braço, e tronco. Internamente tem que estar estável também. Porque você não é só o teu corpo por fora, você é teu corpo por dentro também. Entendeu? Então, você vai precisar desse equilíbrio interno e externo. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para a gente poder estar trabalhando. Agora, olha só, uma coisa que é muito interessante, que me ocorreu agora, é o seguinte. Nesse início, né? Porque a gente está falando muito sobre a fase dinâmica dos asanas, né? Eu entrando e eu saindo da postura. Mas e quando eu paro? A parte estática, eu fico lá parado. Tá? Então, eu alcanço a imobilidade e aí você pensa o seguinte, bom, o papel da mente está praticamente resolvido. Né? Está quase terminado. Eu entrei na postura, estou aqui, fiquei, está tudo certo. Né? O corpo já está dentro do asana. Né? Parece que está tudo resolvido. Agora, a mente, como é que a mente vai ficar em relação a isso? Será que ela vai levar numa boa? Esse corpo parado? Olha só, na Índia, os yogis eles têm uma expressão que fala o seguinte, né? Isso tem a ver com essa participação ativa, né? Apesar dela ser menos útil, ela vai ser indispensável, né, e decisiva. Porque esse trabalho da mente dentro do asana vai influenciar os efeitos tanto no corpo quanto no psiquismo. E o que acontece é que os yogis, eles usam uma expressão, eles fazem uma comparação com um macaco. Um macaco pequeno, um macaco agitado. Né? Isso é para comparar com a mente. Então eles comparam a mente humana ao macaco. E aí, isso vem passando de um yogi para o outro, esse tipo de comparação, né? Para ilustrar como é que a mente tem dificuldade para ficar estática. Né? O corpo já está estático, mas a mente ela vai tentar resmungar, ela vai tentar criar algum tipo de problema para sair da estaticidade. Tá? Por quê? Porque a característica, a natureza da mente é uma natureza dinâmica. Vocês observem o seguinte, você já deve ter visto pela rua aqueles cachorrinhos que são vira-latas, que cheiram um portão, fazem um xixi no poste, atravessa a rua, provoca um outro cachorro, ele vai zanzando dessa maneira. Então a nossa mente, ela tem uma tendência, um comportamento semelhante a esse cachorro, ao vira-lata, aquele cachorro de rua.
semelhante. Só que acontece é o seguinte, aqui, nesse momento da prática, em que você já está no asana e está completamente imóvel lá, a mente tem que fazer alguma coisa. Então, ela vai tentar endireitar o pé, ela vai tentar endireitar o ombro, e ela vai tentar justificar que ela está melhorando a postura. Olha só, o ardil da mente. Ela vai tentar mexer alguma coisa para mostrar o seguinte, olha, eu sou tão cuidadoso que eu estou aqui dando uma ajeitada para melhorar esse asana que você está fazendo. Eu estou aqui participando. Mas isso, na realidade, é uma artimanha da mente, porque ela tem dificuldade com a estaticidade. E ela vai provocar a situação para que saia da estaticidade e entre na mobilidade de novo, tá? No dinamismo. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção desse tipo de manobra da nossa mente. E ela vai fazer. Ela não está acostumada. Mas olha só, tenta imaginar a mente como uma criança que carece de educação. Tá? Ela carece de educação. E cabe a você, como tutor dessa mente, educar essa mente. E aí o que você tem que ter? Como eu falei no início da live, você vai ter que ter uma dose boa de paciência. Paciência com a sua mente. Para que ela possa entender que nesse momento, que é o momento da prática, não cabe ela se agitar. E que ela não está correndo nenhum tipo de risco. Agora, só o tempo vai provar para sua mente que ela não está correndo nenhum tipo de risco e que não justifica ela ter esse tipo de comportamento de dinamismo, de agitação naquele momento. Né? Então, é um trabalho que requer um certo cuidado e paciência com a sua própria mente, entendeu? Para não criar um mal-estar interno, um conflito, porque tem pessoas que, ficam inventando situações, na realidade não é ela inventando, é a mente dela inventando situações para não fazer a prática. Por quê? Porque a prática leva a uma estaticidade. E como não é da natureza dela, e a natureza dela é uma natureza de controle, ela não quer a estaticidade, ela quer o movimento. Porque no movimento ela pode controlar. Entendeu? Então, na realidade, nós estamos falando do quê? De uma luta de poder interna. E tem um detalhe. O que eu estou falando para vocês não vai estar claro. Isso é muito sutil. Isso é muito sutil. Não vai estar claro. Agora, fiquem sabendo que a sua mente vai fazer esse tipo de movimento. A minha faz, por que de vocês não vai fazer? Com certeza vai fazer. Isso, todo mundo passa por isso. Agora, à medida que você vai trabalhando isso, você vai conseguindo frear. E você não tem só a tua prática ali. Você pode praticar pranayama, você pode praticar meditação, tudo isso junto vai ajudando. Olha só, gente, não é à toa que Patanjali falou em 8 etapas. São 8 etapas para você poder ter uma boa prática de yoga. E a ideia é você praticar tudo. Pratica tudo. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, pratica tudo. Não tem esse negócio de, não, vou praticar só isso, aquilo. Entendeu? Eu na live passada estava falando sobre isso. Que aqui no Ocidente as pessoas, elas se contentam com asana. Não, para mim tá bom, asana tá bom. Acabou. Yoga é asana. Não. Tem yama, tem niyama. Tem pranayama. Tem tudo. Tem os 8 angas. São 8. Por que vai praticar só um? Entendeu? Então, no primeiro momento, o asana é o começo, né? A pessoa geralmente começa pelo asana. Problema nenhum. À medida que você vai aprofundando, você vai vendo que tem outros angas, outras etapas que você pode estar agregando à tua prática, ao teu dia a dia. E a ideia não é você restringir a tua prática do seguinte, eu pratico terça e quinta. Não, eu pratico todo dia. Mesmo que eu não pratique asana todo dia, mesmo que eu não pratique aquela série todo dia, eu posso fazer de modo isolado determinados asanas. Você pode fazer, por exemplo, eu fiz isso quando eu comecei a praticar yoga, eu fazia os asanas que eu lembrava e quais eram os que eu lembrava? Os que não me produziam dor, que eram pouquíssimos. Eu sentia muita dor. Aí depois eu comecei a não sentir mais tanta dor. E aí eu comecei a lembrar não só dos asanas que eu gostava,
porque não eram dolorosos, mas os outros também, que me produziam dor. Comecei a lembrar deles também. Então você vê que a minha mente já passou por um processo de transmutação. Eu já mudei. Por causa do seguinte, você, no primeiro momento, você só faz aquilo que te produz algum tipo de satisfação, algum tipo de prazer. Aí depois de um tempo, aquilo que te produz desprazer vai se tornando neutro, indiferente para você. Até muitas vezes se tornar uma coisa prazerosa. Entendeu? Então essa transmutação, ela vai acontecer com a gente. Em N níveis, né? Em N situações. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento a isso. Que vai mudar. Não, nada é para sempre. Nada é para sempre. As coisas mudam, você muda, e as coisas vão em frente. Né? A gente vai trabalhando e melhorando. Né? E é como eu falei para vocês, né? A imobilidade do corpo vai fazer a mente chiar. Ela vai reclamar, tá? Vai querer que nosso corpo se movimente. Agora, essa manobra é uma manobra intencional da imobilidade do corpo. A ideia é uma ideia de contágio. Ou seja, o teu corpo imóvel vai começar a influenciar a imobilidade da sua mente, para que a sua mente pare. Isso é proposital, não tem acaso, tá? Então, à medida que você vai imobilizando a mente, e ela obviamente não gosta disso, né? Eles comparam, eu falei para vocês que eles comparam com o macaco, né? A atividade mental com o macaco. E eles chegam a falar que essa ideia do movimento contínuo da mente e essa agitação, eles chegam a dizer que é um macaco bêbado picado por um escorpião. Então você imagina a confusão que não é um animal que bebeu, está embriagado, já perdeu os reflexos, está super agitado, porque ele naturalmente já é agitado, está mais agitado ainda, e ainda sentindo a dor da picada de um escorpião. Então, é uma loucura. E aí, como controlar esse tipo de ímpeto da mente, essa agitação toda? Né? Então, a ideia é você sair dessa condição e tentar, de alguma forma, você ir trazendo a sua mente para essa realidade da estátua que você se tornou. Essa ideia de um corpo totalmente imóvel. Né? Então, essa estaticidade, ela vai ser vital. E a ideia é que essa mente, né, ela vai querer ocupar, vai querer fazer esse movimento, sabe? E vai recorrer a todo tipo de truque. Então é muito importante que nós estejamos atentos, né? Atentos a esse tipo de manobra, né? Então, tenta movimentar a cabeça, tenta movimentar os pés, sabe? Como eu falei anteriormente, corrige a postura. Ela vai tentar de tudo, né? Então, a ideia é tentar manter esse corpo imóvel, né? E aí vira o que? Uma obrigação da mente. Você orientar a sua mente para que a sua mente não só mantenha o corpo, como ela faça, olha só, isso é uma manobra bem interessante. Você orientar que a sua mente faça a manutenção da imobilidade do seu corpo. Por que, Alexandre, que você está falando isso? Porque olha só, gente, você está fazendo uma transição com a sua mente, tá? A sua mente não é uma mente de mobilidade, ela não tem isso como característica. O teu corpo está estático, está parado. Se você dá se você dá alguma mobilidade para a sua mente, você mantém ela não tão fora da natureza dela. Percebeu? A manobra? Então o que acontece? Eu estou da postura, seja ela qual for, anteroflexão, retroflexão, enfim, invertida. E aí, você de propósito, você faz a sua mente se mover monitorando cada parte do seu corpo, interna e externamente, para ver se está tudo em ordem. Você está dando de modo intencional uma movimentação para a sua mente em que ela vai fazer um papel de verificação. Ela vai verificar se você está completamente estático.
como é o adequado. Então você cria aí, você está chamando a sua mente para se envolver dentro do processo. Entendeu? Em vez dela querer tirar você do processo, você traz ela para dentro do processo, usando a característica dela de mobilidade. Entendeu? Então isso é uma astúcia, né? Uma astúcia sua perante a sua mente. Gente, são 10 horas. Dúvidas, perguntas? Eu não sei se ficou claro, se eu estou deixando claro a ideia desse processo. Mas se vocês quiserem perguntar, vai ser uma satisfação aqui para a gente estar participando, né? E uma coisa que é adequado que nós façamos dentro das posturas é que à medida que nós vamos pegando uma certa intimidade com o asana, uma certa habilidade de fazer o asana e os ajustes inclusive, é que você vai ajustando o teu corpo todo quase que simultaneamente. Você vai colocando ele todo dentro da postura, né? Eu costumo ensinar para as pessoas o montar e desmontar as posturas, né? Seja para os alunos regulares da escola, ou seja para os alunos do curso de formação, né? Isso, essa questão de você montar e desmontar, tem uma relação direta com a mente, porque é uma forma de você treinar a sua mente a fazer uma coisa de cada vez. Então você monta isso, depois monta aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Está montado? Está montado. Beleza. Você busca espaço, respira. Agora vamos desmontar. Aí você vem desmontando, passo a passo, tudo que você montou. Eu costumo dizer que o yogi de verdade é aquele que leva a prática para casa. Isso aí. Isso aí. Porque a ideia é você usar essa ferramenta, né, da prática para o dia a dia, né, para as questões da vida, para as questões da sua vida, né? É constantemente se observando. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante mesmo, né? Uma observação constante. Inclusive, eu estava fazendo a live outro dia, eu estava falando com o pessoal sobre isso, né? Que certos sentimentos as pessoas às vezes têm, por exemplo, vamos imaginar uma coisa ruim, por exemplo, o caso de inveja, né? Inveja eu me sinto mal pelo seu sucesso. Isso é inveja, né? E quando eu me sinto bem pelo seu sucesso, isso é admiração. O que acontece não de forma neurótica, mas de uma autoanálise, sim, autoanálise. O que acontece é que esse tipo de sentimento, se você não estiver atento, ele passa sem que você perceba. Entendeu? Um sentimento. Porque é muito sutil. É muito sutil. Agora é óbvio, né? Se você dedica uma atenção a ele, aí a coisa muda. Entendeu? Porque já não é uma coisa... É uma coisa possível, uma coisa que você está sempre vendo, revendo. Aí muda. Então você começa muitas vezes a perceber. Às vezes você não pega na primeira, mas na segunda ou na terceira tu já, opa, está pintando isso aqui. Entendeu? Então essa manobra da mente, ela vai tentar passar a ideia de que é uma vontade nossa parar com a prática. E não é. É dela. É da mente. É uma coisa engraçada porque é como se você tivesse um ser dentro de você independente e autônomo, né? Independente da tua vontade. Mas é assim que funciona. É um mecanismo que você tem que treinar a tua mente para poder ela fazer o trabalho que tem que ser feito, né? E não te atrapalhar, né? Se puder ajudar, ela ajuda. Se não puder, ela fica neutra. Mas ela não te atrapalha. Então isso é
É importante a gente ter isso em mente. E isso vai acontecer. Eu costumo, quando eu estava fazendo live com o Alberto Carvalhal, a gente conversava muito sobre esse tipo de coisa, né? Às vezes você está com maior vontade de fazer. O ego, né? O ego participa, ele é a artimanha dele. Você às vezes está cheio de vontade de fazer a prática, né? Uma prática, hoje eu vou fazer. Tá dando uma vontade mesmo de você fazer uma prática, né? Tu tá muito animado naquele dia. E aí nesse dia você não faz. Poxa, que história é essa? É uma forma de você lesar, cara. E tem aquele momento que você, porra, cara, caraca, tô cansadão, tô com preguiça, porra, não vou fazer, cara. Hoje eu não vou fazer. Aí tu vai e faz. Entendeu? Por quê? Porque é uma forma de você mostrar a mente que não é ela que está no controle. É você. Entendeu? Isso é um desdobramento. É interessante esse tipo de manobra. Agora tem que estar atento, né? Se você entrar no piloto automático, sabe, muita coisa você perde. Muita coisa você perde. Então é importante a gente ter isso em mente. Gente, queria agradecer a vocês, são 10h06. Agradecer vocês aí pela presença, pela participação. E quarta que vem estamos de volta, tá? Vamos dar continuidade aí essa troca de ideias sobre asana e vamos em frente. Eu vou deixar gravado, tá legal? Quem chegou um pouco mais tarde, dá para ver a live toda. E se vocês puderem e quiserem, obviamente, ir lá no canal da Escola Jaya no YouTube, tem muito conteúdo lá também, tá? Se vocês quiserem entrar lá para seguir tudo, dar uma força pro canal, vai ser muito bem-vindo. Gente, fique com Deus. Uma ótima noite para vocês e Namastê. Hariom. Eu que agradeço.